coração. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Boa noite, gente. Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Chico Xavier de Retirolândia, irmãos e irmãs dos demais centros espíritas espalhados pelo nosso estado, pelo nosso lindo Brasil. Inicialmente eu quero agradecer ao Iromã, presidente dessa casa, presidente desse centro aqui em Retirolândia, pela confiança, pelo convite de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre um tema que é tão necessário, que é o suicídio. Na oportunidade, quero também parabenizá-lo pelo lindo projeto de todos os dias durante esse mês de setembro, está compartilhando reflexões sobre essa temática. A melhor maneira da gente realmente prevenir o suicídio é a gente conversar sobre ele. Falar sobre suicídio ainda é um grande tabu. Nós ainda temos, principalmente no suicídio, muitos preconceitos, muita necessidade da gente estar pensando sobre esse fenômeno. Falar sobre a morte em si já tem sido significado pela nossa sociedade como algo ruim, como pensar negativamente, como falar de coisa ruim. E muitas vezes a gente esquece que na nossa existência infinita, o que nós chamamos de morte é uma mudança de estado. Nós não temos várias vidas, nós temos uma vida, ora encarnados, ora desencarnados. E nesse processo, entre uma encarnação e outra, nós experimentamos o fenômeno da morte e do morrer. Porém, quando a gente vai atentar para o suicídio, quando a gente vai olhar para o suicídio, ele nos coloca não apenas diante do significado da vida, mas diante da necessidade da gente significar toda a nossa existência. Se quando alguém desencarna entre nós, no nosso ciclo familiar, no nosso ciclo de amizade, a gente já convive com um vazio tão grande, essa situação ela é muito mais avassaladora quando acontece mediante a prática do suicídio. São vazios, são explicações que muitas vezes a gente não consegue encontrar palavras. E pensar que o suicídio é considerado um fenômeno de saúde pública, onde é extremamente necessário a gente estar olhando para esse fenômeno, para essa vivência, da mesma maneira que o Durkheim nos convida ainda lá no século XIX. O sociólogo Emile Durkheim, ele foi o primeiro a elaborar o primeiro grande estudo científico sobre o suicídio. E aí ele traz o suicídio enquanto um fato social. Então, que por mais que a gente pense essas questões do suicídio relacionado com uma alternativa, uma opção, uma decisão de uma pessoa, de um indivíduo, esse indivíduo ele é biopsicossocial. Nós significamos a nossa vida e a nossa existência a partir de elementos, de princípios e de valores que a nossa cultura e que a nossa sociedade oferece. E quando a gente olha para índices crescentes de suicídio, quando a gente olha para diversas tentativas de suicídio que acontecem todos os dias na nossa nação, isso nos faz questionar como é que nós estamos vivendo. E como eu, como espírita, como alguém que assume seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, tenho colaborado com as minhas práticas, com as minhas ações, com a minha vivência, para que essa vida do outro seja uma vida de valor. Falar de suicídio, muitas vezes, nós pensamos que é falar sobre depressão, sobre ansiedade. Existe uma relação muito grande, sim, entre esses transtornos afetivos,
transtornos de ansiedade e transtorno depressivo no que se refere à prática de suicídio. Mas como nós, no nosso dia a dia, muitas vezes, somos agentes de um sistema que nos compara o tempo todo, de um sistema que desvaloriza o outro. Como é que eu tenho valorizado a vida do outro, desse outro que é tão diferente de mim, que pensa tão diferente de mim? E é interessante que a gente lida com as nossas emoções ainda de uma forma muito primária, né? Emocionalmente, a gente tem buscado o controle das emoções, essa necessidade que muitas vezes nós temos de controlar a vida, né? Muitas vezes a gente tem buscado construir a minha vida a partir de uma aparência, construir a minha vida mostrando uma adequação, muitas vezes, a um próprio contexto que me adoece. E muitas vezes só quando acontece um fenômeno de suicídio é que a gente acaba sendo chacoalhado pela vida para olhar para alguns aspectos e pensar como é que a gente lida com as nossas próprias emoções, porque ninguém está bem e do nada resolve se matar. Ninguém está saudável, feliz, realizado e do nada resolve migrar de um estado para outro. Então, entender que o suicídio não é uma desistência da vida, mas é uma alternativa para se livrar de uma dor. Então, a causa geral do suicídio é uma dor muito grande, é uma dor na alma, é uma dor na existência. Só que, infelizmente, nós lidamos com a dor do outro ainda com muito desrespeito, né? A gente chama de mimimi a dor do outro. A gente acha que o outro está doente emocionalmente porque não tem força de vontade. E muitas vezes a gente esquece que o nosso modelo de educação é um modelo, e quando eu estou falando de educação, eu não estou falando de uma educação institucionalizada, eu estou falando enquanto modo de vida geral. Não nos ensina a sequer, muitas vezes, a gente identificar o que a gente está sentindo. A gente é ensinado a passar por cima, a deixar para lá, a engolir o choro, a não se importar. E muitas vezes são esses sentimentos, essas emoções que são caladas, que muitas vezes a gente nem consegue identificar, ou que muitas vezes a gente buscou compartilhar com alguém, mas a gente não teve amparo, a gente não teve sustento, a gente não teve suporte. É que vai afogando essa alma em dor. E muitas vezes essa migração desse estado de vida para um outro estado de vida acaba sendo a única possibilidade. Então hoje, o meu convite é a gente pensar de como nós, como eu e você, estamos sendo suporte uns dos outros. Como pessoas que professamos uma fé no Mestre Jesus, que nos consideramos irmãos. Como eu tenho sido suporte, o suportai-vos uns aos outros em amor. Como é que muitas vezes eu tenho sido suporte para as questões emocionais do outro? Como é que eu tenho lidado com as minhas próprias questões? O suicídio é esse choque diante da vida. É esse vazio, é um abismo que acaba deixando rastros de dor. Quando alguém acredita que a única maneira de lidar com a própria dor da alma é a prática do suicídio. Então, quando a gente pensa que muitas vezes nós somos encorajados o tempo inteiro a nos comparar, a nos valorizar por aquilo que nós possuímos e não por aquilo que somos,
a quantas vezes a gente precisa estar se sacrificando, estar adoecendo, para a gente estar cumprindo etapas. Muitas vezes na vida adulta a gente olha e vê que a gente não cumpriu, não terminou a faculdade no período que diziam que precisava terminar. Muitas vezes a gente não construiu aquela família perfeita. E muitas vezes a gente acha que vai ter. Muitas mulheres não se tornaram mães, muitos homens não se tornaram pais. E muitas vezes, sem perceber, a gente vai alimentando um sentimento de desamor por nós próprios, quando a gente se sente incompetente e ineficiente para cumprir esses marcos, para cumprir essas etapas. E as dores, elas vão sendo acumuladas ao longo da existência. Então hoje, o nosso convite é justamente para você, que muitas vezes se sente estranho, se sente inadequado, que tem se sentido incapaz e insuficiente diante da vida. Você não está sozinho. Muitas vezes o que a gente mais precisa nesse momento é alguém que nos dê a mão. Mas para pegar um na mão do outro, nós temos que abrir a mão e nos unir. Não deixe, não permita que esse incômodo se torne um sofrimento grande, e não permita que esse sofrimento grande se torne um adoecimento. Busque amparo. Olhe entre aquelas pessoas quem te oferece colo e ombro, para que você derrame a sua dor, para que você converse sobre os seus próprios sentimentos, sabendo que quem vai te dar colo e vai te dar ombro não vai te julgar, mas vai te amparar. E um outro convite para nós, irmãos espíritas, que nós sejamos esse colo que ampara e esse ombro que permite que o outro chore. Que a gente seja esse suporte, suportando-nos uns aos outros em amor, oferecendo a nossa ajuda, oferecendo a nossa mão estendida. E que nós sigamos de mãos dadas, construindo cada dia o significado da nossa existência, independente do contexto que a gente tem vivido, independente das experiências pessoais. Nós estamos aqui para, em cooperação e em colaboração, vivenciarmos a nossa reforma íntima, o lidar conosco mesmo, no sentido de nos melhorar e, consequentemente, melhorar, contribuir e colaborar para uma mudança de vibração do planeta. Por maior que seja a dor, é possível a gente lidar com ela. A gente não precisa estar fugindo, a gente não precisa estar se sentindo sozinho. E que nós sejamos esse que acolhe, esse que ampara, sem julgamento. E que nós sejamos instrumentos da propagação do Evangelho da paz, do Evangelho do amor, cumprindo assim o projeto de vida que nós escolhemos para nós e sendo luz para a vida do outro. Gratidão, que o grande Mestre nos ampare, que os nossos amigos espirituais nos conduzam nessa linda jornada que é a vida. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção.